Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos, nos acompanhe também no canal no YouTube o Café com Ações e no nosso Instagram, o Viver de Renda canal. Eu sou Clóvis Faleiro, formado em administração, investidor na Bolsa desde 2006 e consultor na área empresarial. Criei o Viver de Renda não para fazer análise e recomendação de ações. Existem profissionais credenciados, autorizados para fazer esse papel. Cuidado com quem você fica acompanhando, pegando dica na internet, porque você pode se dar mal a partir disso aí. Você precisa aprender a não ficar seguindo boatos, comentários, ruídos em mídias sociais, na mídia tradicional ou na internet. Você precisa ter autonomia, você precisa aprender a fazer as suas escolhas. E isso requer que você se dedique, que você tenha concentração, dedique tempo, energia, que estude, que adquira conhecimento, porque o conhecimento liberta e a ignorância aprisiona e você fica refém dos espertalhões que estão por aí. Portanto, dedique-se, né? Quer investir, quer ter sucesso? Faça a sua parte. Não é fácil. Outro dia eu comentei aqui uma frase do Warren Buffett, que ele disse esse ano, que é muito difícil uma pessoa comum escolher boas ações. Warren Buffett disse isso. É muito difícil pessoas comuns escolher boas ações. Por quê? Porque elas não têm a mentalidade adequada, elas não têm o conhecimento adequado, elas não estão preparadas para fazer boas escolhas. Entendeu? Ao longo dessa vida eu já vi de tudo. Já vi gente defendendo de que sim, tem que ter dinheiro investido em título do Tesouro. Eu já vi gente defendendo que tem que ter o dinheiro na caderneta de poupança, no CDB, entendeu? Em letra de crédito agrícola, letra de crédito imobiliário, que você não deve investir mais do que 30% em ações. E por aí vai. Quando você vai para a questão de diversificação, tem gente que tem carteiras com 120 ações, com 50 ações, 70 ações, 30 ações. É uma verdadeira loucura, entendeu? Não tem como um negócio desse ficar de pé. Não tem. Impossível um negócio desse dar certo. Porque sobe de um lado 30 ações, do outro lado cai 50. E como fica você no meio desse fogo cruzado? De sobe de um lado, desce do outro. Parece uma gangorra. Um lado sobe, o outro desce. Aí um sobe, o outro desce. Na média, você fica sempre no 0 a 0, se não ficar no negativo. Então, alto lá, existe uma série de meias verdades ou de falsas verdades decantadas aí na mídia por analistas, por consultores financeiros, por autoridades de economia e por outros tantos que agora se alvoram à possibilidade de sair falando sobre qualquer coisa. A internet é um território livre, democrático, então qualquer um pode falar sobre qualquer coisa. Mas cuidado, seja seletivo. Super importante ser seletivo em tudo na vida. Temos que escolher sempre bons conteúdos, bons livros, boas leituras, né? Bons programas para assistir, escolher referências de pessoas que têm sucesso. Que isso eu sempre procurei fazer, ouvir quem sabia um pouco mais do que eu, ou muito mais do que eu, porque eu queria evoluir. Então eu sempre fui seletivo. Recomendo que você seja também. Seja muito seletivo. Saiba escolher poucos e bons orientadores, entendeu? Poucas e boas pessoas para você acompanhar, para você ir construindo a sua opinião, não a dele, a sua. Você tem que ter a sua opinião, entendeu? Você tem que ter autonomia, você tem que voar sozinho, sem depender de ninguém. Óbvio que isso não é da noite para o dia, é um passo a passo, mas você tem que ter isso em mente, que você precisa construir a sua autonomia. Eu queria fazer logo nesse início de vídeo um comentário, que algumas pessoas de vez em quando me perguntam sobre a ideia de ir morar fora do Brasil, o que é que eu acho sobre isso. E aí eu trouxe apenas um dado para compartilhar com vocês dos países que mais contratam brasileiros para trabalhar no exterior. Número 1, Estados Unidos. Número 2, Portugal. 3, Canadá. 4, Irlanda. 5, Alemanha. 6, Austrália. Depois Nova Zelândia e Suécia. Esses são os 8 países que mais contratam brasileiros para trabalhar no exterior. É uma experiência de vida interessante, sensacional.
tem que avaliar o seu momento, a sua realidade, entendeu? Botar numa balança prós e contra. Não é uma decisão fácil, você está indo para um outro país, uma outra realidade. Agora, tem que avaliar o que lhe espera lá. Você vai para aventurar, tentar a sorte, ou já existe algo mais ou menos estruturado, você tem onde ficar, você tem pessoas que podem te ajudar a conseguir um trabalho, como é que é isso? Então, é preciso contextualizar essas outras questões. Mas está aí a lista dos países que mais contratam brasileiros para trabalhar no exterior. Estados Unidos, Portugal, Canadá, Irlanda, Alemanha, Austrália, Nova Zelândia e Suécia. Para quem está interessado em partir para novas tentativas, novas possibilidades, fica aí essa ideia de que de repente pode fazer todo sentido, né? Você construir uma carreira internacional, certo? Queria também fazer um comentário de um inscrito aqui do canal, Rafael Lima. Ele me mandou uma mensagem me perguntando: Clóvis, será que a Oi fez um mau negócio? Porque no balanço da TIM do primeiro trimestre de 21, ela declarou que tem mais ou menos 100 mil quilômetros de fibra na sua unidade, a FiberCo, né? E ela definiu aí um valor de 2,6 bilhões por essa empresa, né? E aí, se você pegar o valor da empresa dividir por 100 mil quilômetros, você vai chegar a um quilômetro na faixa de 26 mil, né? Muito bem. No caso da Infraco, se a gente considerar o valor mínimo de 20 bi dividido pelos 400 mil quilômetros, você vai chegar aí a uma conta de que um quilômetro de fibra deveria valer 50 mil. Não sei se essa conta é suficiente para a gente analisar, mas olhando a priori, me parece que acaba ficando o valor o valor da fibra da Oi acaba não ficando muito bom, já pela proposta que ela recebeu do BTG. É isso mesmo? Faz sentido o que eu estou falando? Aí eu respondi a ele e eu quero compartilhar com vocês. A gente precisa considerar alguns aspectos. Primeiro, a TIM é uma empresa que não está em recuperação judicial. E isso faz já uma diferença gigante. Ou seja, é como se a TIM jogasse a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. A Oi está na segunda divisão. Naquele clube dos rebaixados, né? Então a Oi está na segunda divisão, a TIM está na primeira. Então, a TIM está na elite. Então já a primeira coisa a gente tem que considerar. Ela não corre o risco de falir. No caso da Oi, esse risco existe. Pode ser menor, maior, conforme o que a gente quiser olhar. Mas esse risco está lá por ela estar em recuperação judicial, que é a antessala da falência. Simples assim. Então, eu comentei com ele, além do que, você colocou 20 bilhões e se a gente for olhar a oferta já feita, estamos falando de 22 bilhões e não de 20, porque aí a gente tem a incorporação patrimonial da Globinet e aí faz com que esse valor já suba. Além disso, essa Globinet foi lançada para um valor a menor e aí numa atualização patrimonial ela pode fazer crescer essa conta da Infraco para 26 bilhões. Então, do valor mínimo de 20 que você citou aqui, a gente já pode chegar em algum tempo em 26 bilhões. E aí eu coloquei assim, no caso também de uma negociação desse porte, não se trata apenas de olhar a questão do dinheiro, pura e simplesmente, né? O próprio CEO da Oi já comentou sobre isso, que não se tratará só de dinheiro, né? É preciso aí considerar a agregação de valor que o sócio traz para o negócio, imagem, gestão, qualidade. Então foi essa a resposta que eu dei para o Rafael e eu queria compartilhar com vocês
porque mantenho essa mesma visão de que há uma série de outros fatores a considerar nessa proposta, né? E por isso que eu não vejo muito sentido fazer uma comparação apenas de valor de fibra por quilômetro da TIM com a Oi. São duas coisas totalmente diferentes. Estamos comparando abacaxi com manga e não tem como comparar uma coisa com a outra, né? Quero voltar aqui e comentar rapidamente com vocês que o Magazine Luiza semana passada apresentou seus resultados. Ela no primeiro trimestre, né, saiu de prejuízo para lucro, uma vez que as vendas online seguiram fortes, a companhia conseguiu compensar a queda de margem bruta com a diluição das despesas. Os resultados foram divulgados na quinta-feira passada e ela teve lucro recorrente, né, de 81,5 milhões de reais no primeiro trimestre, quando no primeiro TRI de 2020 ela tinha um prejuízo de 8 milhões. Né? As vendas online mais do que dobraram e o lucro sem ajustes foi de 258,6 milhões de reais. O resultado operacional, medido pelo lucro antes dos impostos, juros, depreciação e amortização, ajustado saltou 56% para 427 milhões de reais. Então, os números vieram fortes, a empresa declarou que as vendas online representaram nesse período 70% do total de vendas da empresa, ou seja, de cada 10 vendas, 7 vieram do online, né? Isso mostra a amplitude da digitalização do Magazine Luiza, né? Não há case no Brasil que se compare a ele, né? A esse case aí da Magazine Luiza, da sua dimensão de digital, de digitalização, de presença no digital. Essas vendas, né, no online chegaram a 8,8 bilhões de reais. As despesas operacionais ajustadas ficaram em 1,6 bilhões, foram 45% maiores do que no mesmo período do ano anterior. O Frederico Trajano, ele deu entrevista e ele disse que a gente esperava já ter um primeiro trimestre pós-pandemia e não foi isso que aconteceu. Isso frustrou um pouco as nossas próprias expectativas, né? Mas ganhamos market share e conseguimos gerar caixa. O executivo citou os investimentos do grupo em tecnologia e logística e que tudo isso acabou ajudando a elevar o percentual de entregas feitas em um dia, que era de 5% há 12 meses atrás e que passou para 51% do total. Né? Estamos acelerando muito os investimentos para reduzir ainda mais o prazo de entregas, que está longe do ideal se compararmos com o que é praticado nos Estados Unidos e China, que são as nossas referências. Segundo ele, além de base de comparação mais fracas de 2020, a partir do segundo TRI, quando as lojas seguiram fechadas na maior parte do tempo, o resultado ao longo do ano devem refletir a expansão das iniciativas recentes, com a integração de serviços de supermercados, entrega de refeições, além do crescimento da rede de vendedores terceiros no marketplace, que já dobraram o número de itens para 30 milhões. Então, o Magazine hoje já está trabalhando com 30 milhões de itens sendo ofertados na sua plataforma digital, certo? Então, esses são números muito interessantes, impressionantes e que ajudam a gente a refletir e pensar um pouco mais sobre a história de sucesso dessa empresa, para a gente tentar ver para onde ela está indo e como ela está conseguindo realizar esse caminhar. Porque nada é da noite para o dia, nada é por acaso. Dentro das empresas, ninguém olha para a cotação da Bolsa de Valores. É um ledo engano das pessoas que ficam investindo e que não têm o conhecimento adequado, achar que as pessoas dentro das grandes empresas estão de olho no que acontece na Bolsa. Esse assunto ninguém olha, ninguém abre o site de informações para ver como está a ação da empresa na Bolsa. Se está subindo, se está descendo. Isso não é assunto de reunião. O mundo empresarial não discute isso. Isso passa
bem à lateral, à margem, entendeu? Não faz parte das reuniões de diretoria, não envolve a presidência, esse tipo de assunto. Portanto, como eu sempre digo, olhe a empresa, estude a empresa e esqueça a cotação, porque a cotação é uma fotografia e ela vai variar no curto prazo, sofrer muitas interferências de ruído, volatilidade, de ansiedade, de estresse, de medo. O importante é olhar a gestão da empresa, a entrega dos resultados, o planejamento, a sua capacidade de inovação, de superação de metas. Isso é que vai fazer um dia o preço da ação subir. Entendeu? Nada mais. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.